Irmãos, nós vamos falar nesta noite, vamos pensar sobre este único versículo da Palavra de Deus. Nós temos aqui, meus amados e queridos irmãos, amados e queridos amigos, um texto que é muito conhecido no meio evangélico. Através das Sagradas Escrituras, nós temos essa grande revelação. Talvez você tenha ouvido falar de que crentes fazem isso, crentes fazem aquilo, evangélicos fazem isso, e você às vezes não entende por que isso está acontecendo. Nós só podemos entender de uma maneira quando nós lemos a palavra de Deus, neste versículo do capítulo 5 de 2 aos Coríntios, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não há meio termo. A Bíblia não diz, olha, se alguém está em Cristo, pode ser nova criatura. A Bíblia não diz, se alguém está em Cristo, as coisas velhas poderão passar. Não, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Porque as coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É isso que a Bíblia nos diz. E é isso que nós precisamos acreditar. A palavra grega, metanoia, ela quer dizer dar meia volta, mudar o pensamento. Esta é a verdadeira transformação, e real transformação, que nós chamamos de conversão. Sim, é colocar em prática o arrependimento. A conversão é, sim, a consequência do arrependimento. Temos conversado com algumas pessoas que nos pedem orientações. E tudo que falamos a elas são concordadas, são palavras que elas aceitam, mas não colocam em prática, mas não mudam de atitudes, continuam fazendo a mesma coisa, mesmo sabendo que é errado. Outras dizem, eu não irei mudar. Eu não irei mudar. É como se fosse a música antiga que fala sobre a Gabriela. E diz que eu nasci assim, vou viver assim e morrerei assim. São pessoas que podemos considerá-las como verdadeiras Gabrielas. Elas não conseguem aceitar que elas precisam mudar para que possam ter uma nova vida em Cristo Jesus. Nesta noite, gostaríamos muito de pensar com vocês e falar realmente para aquelas pessoas que estão interessadas em uma mudança, uma metanoia em suas vidas. As pessoas que não estão satisfeitas com a maneira ou o jeito que elas estão vivendo, ou a maneira que elas estão levando a sua vida. A Bíblia conta-nos sobre homens e mulheres que sofreram essa transformação. Mas uma verdadeira transformação, uma verdadeira metanoia, uma mudança de vida. Metanoia no grego quer dizer dar meia volta, mudar de direção, voltar para o caminho que deveria estar e não para o caminho errado. A Bíblia, amados e queridos irmãos, amados amigos, ela foi escrita durante 16 séculos e por 40 escritores diferentes, em locais diferentes, em épocas diferentes, profissões diferentes e culturas diferentes, e todas transformadas pelo poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
transformando vidas. Até hoje, quando nós conhecemos as Sagradas Escrituras e acreditamos e colocamos em prática, há uma transformação. A Bíblia transformou perseguidor em perseguido, transformou cobrador de impostos em discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, transformou pregadores como Pedro e João, pescadores em grandes pregadores, transformou um pastor de ovelhas em um grande rei de Israel, o rei Davi. Lá na segunda carta de Pedro, no primeiro versículo, e capítulo 21, diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É isso que nós temos que acreditar. Se nós não acreditarmos na Bíblia, ela não fará mudança. O Evangelho que ela prega não mudará, não transformará as nossas vidas. É necessário que nós creamos na palavra do nosso Deus. Certa vez perguntaram a um pastor presbiteriano como que ele acredita, aceita a Bíblia como palavra de Deus, sem discordar, sem questionar. E ele disse: olha, o que eu entendo, eu prego. E o que eu não entendo, eu simplesmente creio. Essa é a palavra de Deus. Talvez você não entenda muitas coisas que a palavra de Deus diz, mas você precisa crer para que a sua vida seja transformada, mas uma transformação real, verdadeira e absoluta. Precisamos crer para que nós obtenhamos essa transformação. Crermos que a Bíblia é a palavra de Deus e o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do mundo, para a transformação do universo, mas principalmente para a transformação da minha vida, da minha família, da minha igreja, da minha vizinhança. Eu preciso crer nisso. Precisamos também conhecer a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 29, a Bíblia nos fala acerca de que Jesus estava conversando ou até discutindo com os saduceus sobre a ressurreição. Os saduceus era a classe dominante, a classe nobre, eram de latifundiários, detentores do poder econômico e intelectual. E Jesus disse para eles: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus disse para aqueles homens considerados sábios que eles erravam porque eles não conheciam as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Precisamos conhecer o poder de Deus. Certa vez ele conversando também com os fariseus, doutores da lei, conhecedores da lei mosaica, aqueles homens que eram capazes de decorar, de gravar 613 mandamentos da lei mosaica, 248 mandamentos positivos que diziam: você tem que fazer isto, e 305 mandamentos que diz para eles: olha, vocês não podem fazer isto. Vocês não podem fazer isto. E eles decoravam aqueles 365 mandamentos, que eram referente aos 365 dias do ano. E 248 referente aos 248 membros do nosso corpo, de acordo com a medicina legal da época.
Eles gravavam esses 613 mandamentos em ordem crescente, decrescente e aleatória. E Jesus disse para eles: olha, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Há muitas pessoas que examinam as Escrituras, que leem a Bíblia, simplesmente para condená-la ou para criticá-la. Mas Jesus falou para aqueles fariseus: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E a única condição para nós termos vidas transformadas, é nós irmos a Jesus Cristo, pois Ele se manifestou, morrendo em uma cruz, para que nós pudéssemos ter vida, e vida abundante e eterna. Jesus quer transformar na morte em vida. Para isso, amados e queridos irmãos, amados e queridos amigos, você precisa crer no poder de Deus, crer em Jesus como único e eterno Salvador, crer na palavra de Deus. Certa vez o novo convertido, ele foi questionado que como ele pode crer na Bíblia, aceitar a Bíblia, porque a Bíblia não era verdadeira, porque ela dizia que um homem foi engolido por uma baleia. E aquele novo convertido, muito certo de si, confiante naquilo que ele creu, naquilo que ele aceitou, e disse: olha, meu amigo, a Bíblia diz que o homem foi engolido por uma baleia ou por um grande peixe. Eu creio, mesmo que ela dissesse, eu creio tanto nesse livro, eu acredito tanto neste livro, como sendo a palavra de Deus, que mesmo que ela dissesse que o homem engoliu a baleia, eu creria da mesma maneira. É algo extraordinário, irmãos, quando nós temos a fé em nosso coração. Podem falar o que quiserem, mas nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus é o poder deste evangelho que transforma vidas, que muda vidas. E é isso que nós precisamos acreditar, porque a Bíblia nos fala na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo de número 8, que pela graça nós somos salvos. Sim, pela graça nós somos salvos. É isso realmente. Não vem de nós, é mediante a fé. É mediante a fé, porque é o dom de Deus, é dádiva de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse, que Jesus morresse em uma cruz, e até hoje os homens preferem discutir se é real ou não é real, é verdadeiro ou não, e não entregam suas vidas a Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, as coisas antigas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, e também eu preciso crer que Jesus pode mudar a minha vida. Ou então eu serei uma eterna Gabriela. Eu preciso também viver essa transformação, vida nova. As coisas velhas, como diz os jovens, já era. Eu preciso viver isto no meu dia a dia. Jesus já fez a maior parte ou a pior parte para que hoje nós pudéssemos apenas abrir os nossos corações e deixarmos Ele entrar, porque Ele bate a porta de nosso coração. Jesus, nesta noite, quer entrar no seu coração, mas você precisa deixar que isso aconteça. Você precisa abrir a porta do seu coração para que você tenha uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação, uma transformação verdadeira e real. Deus quer
falar com você nesta noite, através do Espírito Santo de Deus. O Pai do céu, o nosso Deus, já fez a parte dele, enviando Jesus ao mundo para morrer no Calvário. Jesus cumpriu a sua missão, derramando o seu precioso sangue naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas nesta noite, o Espírito Santo está fazendo a parte dele, falando aos seus corações através dessa mensagem. Você precisa agora fazer a sua parte, abrindo a porta do seu coração, para que Jesus possa entrar e fazer morada. É a única maneira da sua vida ser totalmente transformada. É a única maneira que você precisa para que Jesus entre na sua vida e transforme totalmente aquilo que você precisa sentir. Amados e queridos irmãos, amados e queridos amigos, pense nisso. Para terminar, eu gostaria de deixar uma ilustração acerca do que está acontecendo no mundo atual, ou do que Jesus fez. Não há outro meio. Diz que após Jesus terminar a sua obra aqui na terra, após ressuscitar, e foi assunto aos céus. Chegando lá, o arcanjo Gabriel, curioso, quis saber como foi, o que ele realizou. E ele disse: olha, eu passei 33 anos na terra, e ali eu preguei, eu curei coxos, curei cegos, ressuscitei alguns, e deixei homens agora para continuar a minha obra. E eu estou aqui. Agora eles farão o que é necessário. E o arcanjo pergunta: mas se os homens falharem? E Jesus olha para ele e diz: olha, se os homens falharem, com certeza eu não tenho outro plano. É por isso que nós não podemos falhar. É por isso que nós não podemos fechar os olhos, cruzarmos os braços e deixarmos de falar deste evangelho maravilhoso que transformou a minha vida, que transformou milhões e milhões de vidas. E Jesus nesta noite quer agora transformar a sua. É como aquele pastor que deixa as ovelhas salvas no aprisco e vai em busca de uma ovelha que está em perigo, que está prestes a cair no abismo. Nesta noite, Jesus está buscando a sua vida para que Ele possa transformá-la pelo poder deste evangelho maravilhoso. Mas uma mudança real e verdadeira Ele quer fazer em sua vida. Não deixe para amanhã. Não perca realmente o seu tempo. Deixe que Jesus transforme a sua vida. Deixe que Jesus faça morada em seu coração. E com certeza você será uma pessoa vitoriosa. Passamos por grandes tribulações, passamos por grandes lutas, mas em Cristo nós obteremos a nossa vitória, a vitória que nós sempre almejamos, e principalmente a vida eterna que Ele nos garante. João capítulo 3, versículo 16, que é considerado por alguns teólogos como o texto áureo da Bíblia, ou o texto de ouro, que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Você quer obter essa vida eterna? Deus enviou o seu Filho para isso. Porque se você crê no Filho de Deus, Jesus, o nosso Salvador, com certeza você terá a vida eterna. E que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente em seu coração
Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, possa estar abençoando os seus vizinhos, possa realmente estar abençoando principalmente os seus filhos, os seus parentes, a sua família, as pessoas que você mais ama. E que nesta noite você não perca tempo, entregue a sua vida a Jesus. Amém?